Olá, essa é mais uma aula do webinário do projeto Acessibilizando, a parceria de fomento do CAU São Paulo e realização da Andes. Nessa aula, nós vamos falar sobre o desafio da acessibilidade na mobilidade urbana. Durante o Neolítico, a fixação dos agrupamentos humanos se intensifica em consonância com a especialização do trabalho, através do desenvolvimento de habilidades técnicas específicas. Com essa nova organização social e maior concentração de pessoas, foi possível promover um intercâmbio de conhecimentos e bens nunca visto antes. O objetivo era maximizar as possibilidades de suas novas práticas, desviando o curso de um rio ou criando canais para irrigar plantações ou abastecer rebanhos. A troca de mercadorias e as relações sociais são o que determinam a dinâmica das cidades. Para que essas coisas aconteçam, as pessoas precisam se mover. Por séculos, os deslocamentos foram a pé ou com veículos de tração animal, carroças e carruagens, até a Revolução Industrial e o surgimento da máquina a vapor, que viabilizou a invenção do trem, que inicialmente foi utilizado para interligar as cidades e os locais de extração de recursos naturais. No início do século XX, o automóvel passa a ser utilizado nos deslocamentos urbanos, mas as cidades haviam sido projetadas, quando houve planejamento, para pedestres e carroças, havendo logo de início uma incompatibilidade com o tecido urbano pré-existente, o que motivou inúmeras reformas para redimensionar as vias públicas de circulação. Isso modificou profundamente a dinâmica de cidades do mundo inteiro. Como nós vimos na aula sobre acessibilidade e seu impacto na inclusão social, em função de uma atitude cultural humana presente desde a antiguidade de eliminar, segregar e desprezar as pessoas com deficiência, consideradas como inválidas, incapazes e improdutivas, as cidades foram construídas em função de interesses considerados mais importantes que a acessibilidade, como o capital e a estratégia militar, dentre outros. Aqui no Brasil, de 1960 em diante, mesmo com uma organização diferente das cidades, por motivos políticos e geopolíticos, se apostou demais no modelo rodoviário de deslocamento. Difundido nos Estados Unidos da América, se caracteriza pela existência de um centro comercial e um subúrbio residencial, onde as pessoas dependem excessivamente do carro particular para satisfazerem as suas necessidades. Podemos definir mobilidade urbana como: mobilidade urbana fica aqui entendida como elemento constituinte do tecido urbano, indissociado dos demais, que congrega o movimento de pessoas e bens na cidade. Esse movimento é derivado da estrutura física e socioeconômica da cidade e tem como motivação os desejos e necessidades individuais ou de grupos de usufruto do espaço coletivo. É um instrumento de planejamento urbano que engloba sistema viário, meios de transportes e trânsito, muito mais do que um indicador de capacidades individuais de desempenhar viagens, muito mais que um dado numérico. A problemática da mobilidade urbana nas cidades brasileiras se dá em sua maior parte em função do crescimento desordenado dos municípios e a desarticulação entre planejamento urbano e planejamento e gestão de transportes. O modelo de desenvolvimento urbano brasileiro não induz o crescimento com equidade e sustentabilidade. Os locais de trabalho e lazer se concentram nas zonas mais centrais, enquanto a maior parte da população reside em áreas distantes. Além disso, há uma valorização maior dos terrenos em áreas mais desenvolvidas, o que obriga a população pobre a ocupar áreas cada vez mais distantes, desprovidas de infraestrutura. A dispersão territorial das cidades faz com que a quantidade e a distância dos deslocamentos diários sejam elevadas, o que torna a população altamente dependente dos sistemas de transporte, que ainda carece muito de acessibilidade.
Os ônibus urbanos são os responsáveis pela maior parte das viagens, mas sem infraestrutura adequada e prioridade nas vias, dentre outros fatores, ficam sujeitos aos congestionamentos. A falta de qualidade do transporte público coletivo, por sua vez, faz crescer a migração dos usuários para o transporte individual motorizado, como automóveis e motos. Esse contexto resulta em sistemas de mobilidade urbana ineficientes e que contribuem para a manutenção das desigualdades socioespaciais. Esse cenário atinge negativamente a renda da população, uma vez que o transporte tem importante papel no desenvolvimento urbano, permitindo às pessoas o acesso à oportunidade de emprego, atividades, bens e serviços essenciais. Trata-se de reconhecer a existência de uma crise de mobilidade que engloba as questões de transporte público e trânsito, exigindo soluções integradas. As cidades constituem-se no palco das contradições econômicas, sociais e políticas. E o sistema viário é um espaço em permanente disputa entre diferentes atores, que se apresentam como pedestres, condutores e usuários de automóveis, caminhões, ônibus e motos. A existência de barreiras econômicas, sociais e, sobretudo, as físicas, urbanísticas e arquitetônicas, atingem de forma mais contundente as populações mais pobres e menos protegidas, cuja circulação e acessibilidade ao espaço urbano são drasticamente reduzidas, impedindo o deslocamento de pessoas com deficiência e outras que possuem dificuldades de locomoção. Por isso, as políticas de acessibilidade urbana passaram a repensar a maneira de como construir uma infraestrutura capaz de dar fluidez ao deslocamento dessas pessoas. Para as pessoas com restrição de mobilidade, ter acessibilidade não se resume à possibilidade de entrar em um determinado local ou veículo, mas na capacidade de se deslocar pela cidade através da utilização dos vários modos possíveis de transporte, organizados em uma rede de serviços e por todos os espaços públicos, de maneira independente. Tratar da mobilidade urbana como uma política pública é associar de forma eficiente e eficaz ações integradas e integradoras que estabelecem regras e normas para o uso do solo, os transportes públicos motorizados e os meios de transporte não motorizados de deslocamento, principalmente o caminhar. Na prática, os municípios brasileiros detêm o posto de principal ente federativo para as atividades relacionadas ao planejamento e gestão do espaço urbano, enquanto a União tem caráter predominantemente indutor, sendo responsável pela instituição de diretrizes. A Lei Federal 12.587, de 2012, institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Nessas circunstâncias, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, em seus princípios, objetivos e diretrizes, direciona as cidades para um desenvolvimento urbano mais sustentável, reduzindo as desigualdades sociais e melhorando as condições urbanas de mobilidade e acessibilidade. A Política Nacional de Mobilidade Urbana prevê mecanismos para a priorização do transporte público e dos modos ativos, desestimulando o transporte motorizado individual e promovendo o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades. Os princípios da Política Nacional de Mobilidade Urbana tratam de conceitos abrangentes que visam orientar a compreensão do texto da lei e podem servir como base para a elaboração de novas normas a respeito do assunto, ou seja, leis, decretos e outros atos administrativos. Portanto, a Política Nacional de Mobilidade Urbana está fundamentada nos seguintes princípios: acessibilidade universal.
Desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômicas e ambientais. Equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo. Eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte urbano. Gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Segurança nos deslocamentos das pessoas. Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes modos e serviços. Equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros. E eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana. As diretrizes, por sua vez, são orientações sobre os caminhos a seguir para que sejam atingidos os objetivos desta lei. As diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana destacam a necessidade de integração com as demais políticas urbanas e a priorização dos modos não motorizados e do transporte público coletivo. Desta forma, a Política Nacional de Mobilidade Urbana é orientada pelas seguintes diretrizes: integração com a política de desenvolvimento urbano e respectivas políticas setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e gestão do uso do solo, no âmbito dos entes federativos. Prioridade dos modos de transporte não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado. Integração entre os modos e serviços de transporte urbano. Mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas na cidade. Incentivo ao desenvolvimento científico-tecnológico e ao uso de energias renováveis e menos poluentes. Priorização de projetos de transporte público coletivo, estruturadores do território e indutores do desenvolvimento urbano integrado. E integração entre as cidades gêmeas localizadas na faixa de fronteira com outros países sobre a linha divisória internacional. Os objetivos da Política Nacional de Mobilidade Urbana definem a visão de futuro para o país. A partir do comprometimento dos governos e sociedade para a implementação desta política, será possível reduzir as desigualdades sociais e melhorar as condições urbanas de mobilidade e acessibilidade. Assim sendo, a Política Nacional de Mobilidade Urbana possui os seguintes objetivos: reduzir as desigualdades e promover a inclusão social, promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais, proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se refere à acessibilidade e à mobilidade, promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades, e consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da construção contínua do aprimoramento da mobilidade urbana. Direitos dos usuários. A lei dedica um artigo completo para descrever os direitos essenciais dos usuários do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, como receber o serviço de forma adequada ou ter um ambiente seguro e acessível. Os usuários devem ser informados sobre os padrões pré-estabelecidos de qualidade e quantidade dos serviços ofertados, inclusive com informações disponibilizadas nos pontos de embarque e desembarque, como itinerários, horários e tarifas. O caminho para o enfrentamento da crise urbana está vinculado à articulação e à integração de esforços e recursos nos 3 níveis de governo: federal, estadual e municipal, e à atuação dos diferentes segmentos da sociedade. A participação de órgãos colegiados com representantes do Poder Executivo, da sociedade civil e dos operadores dos serviços constitui instrumento que assegura a atuação da sociedade
no planejamento, fiscalização e avaliação da Política Nacional de Mobilidade Urbana. O que compete à União? Além de fomentar a implantação de projetos de mobilidade urbana, é sua obrigação oferecer prestação de assistência técnica e financeira aos demais entes federados. Além disso, deve prover os municípios de capacitação contínua, apoiar ações coordenadas entre estados e municípios, além de disponibilizar um sistema nacional de informação sobre mobilidade urbana. A União pode delegar aos entes federativos a organização e prestação de serviço de transporte público coletivo urbano interestadual e internacional. O que compete aos estados? Os estados são responsáveis por gerir e integrar os aglomerados urbanos e as regiões metropolitanas, além de prestar serviços de transporte coletivo intermunicipal urbano. É atribuição dos estados a adoção de incentivos financeiros e fiscais que podem refletir na redução dos custos e no aumento da qualidade dos serviços de transporte público urbano. Os estados podem delegar aos municípios a organização e a prestação dos serviços de transporte público coletivo intermunicipal de caráter urbano, por meio de consórcio público ou convênio de cooperação. Essa é uma forma de descentralizar a gestão, promovendo o maior envolvimento das localidades. O que compete aos municípios? Os municípios têm o importante papel de planejar e executar a política de mobilidade urbana e organizar e prestar os serviços de transporte público coletivo. Enquanto a Constituição Federal determina que os municípios devam organizar e prestar os serviços públicos de transporte coletivo, a Lei da Mobilidade amplia e especifica tais previsões, ao atribuir aos municípios o dever de gerir a política de mobilidade urbana e de regulamentar os serviços de transporte urbano. Planejamento e gestão do sistema de mobilidade. A lei define alguns elementos essenciais que devem ser contemplados. Definição dos objetivos de curto, médio e longo prazo. Identificação dos meios financeiros e institucionais para a implantação e execução dos sistemas de mobilidade. Avaliação e monitoramento dos objetivos pré-definidos. Monitoramento por meio de indicadores das metas de atendimento e universalização da oferta de transporte público coletivo. Os municípios devem planejar e executar a política de mobilidade urbana. Nos locais em que os serviços têm caráter metropolitano, os estados ou um consórcio de municípios devem planejar a integração dos modos de transporte e serviços. Para isso, devem elaborar conjuntamente estudos e planos integrados de mobilidade urbana. Mobilidade urbana sustentável. Existem vários mecanismos para que os municípios implementem os princípios e diretrizes e cumpram os objetivos estabelecidos na lei. Ressalta-se principalmente o controle da demanda por viagens de automóveis e o estímulo ao uso de modos não motorizados de transporte público coletivo. Também é importante aumentar a oferta de serviços e infraestruturas com qualidade, segurança, acessibilidade e modicidade tarifária. Como exemplo, pode-se citar a oferta de rede cicloviária segura e bem sinalizada, calçadas acessíveis, transporte público confortável, confiável e acessível e com baixo custo aos usuários. O artigo 23 da lei elenca alguns dispositivos que podem ser usados pelo poder público local. Acesso restrito a veículos motorizados em determinados locais e horários, visando uma maior utilização do espaço público por pedestres e ciclistas. Adoção de padrões para controle de poluentes em locais e horários determinados, com a possibilidade de condicionamento da circulação e do acesso ao atingimento da meta estipulada. A aplicação de tributos sobre os modos e serviços, ou seja, cobrança aos usuários de automóveis pela infraestrutura utilizada.
definição de faixas exclusivas para o transporte coletivo e para os modos não motorizados, como forma de distribuir de forma mais justa o uso do espaço físico das vias e privilegiar pedestres e ciclistas. Controle de áreas de estacionamento de uso público e privado. Controle do uso e da operação da infraestrutura viária destinada à circulação e operação do transporte de carga, com prioridades ou restrições, em função da proposta de gestão do local. Convênios para combater o transporte ilegal de passageiros e convênios para transporte coletivo urbano em regiões de fronteira entre cidades gêmeas. Plano de mobilidade urbana. Um dos principais objetivos da Política Nacional de Mobilidade Urbana é aumentar a participação do transporte coletivo e não motorizado na matriz de deslocamentos da população. Essa política deve integrar o planejamento urbano, transporte e trânsito, e observar os princípios de inclusão social e da sustentabilidade ambiental. O Plano de Mobilidade Urbana é um instrumento de efetivação da Política Nacional de Mobilidade Urbana. A lei estabelece que os municípios acima de 20 mil habitantes e todos aqueles obrigados na forma da lei terão de elaborar seus planos de mobilidade urbana integrados ao plano diretor do município ou nele inseridos. E esse é o melhor momento de se propor as intervenções necessárias em termos de acessibilidade aos espaços públicos urbanos. Mesmo que o município tenha menos que 20 mil habitantes e não tenha obrigação legal de elaborar o plano, essa seria a melhor opção para se propor as intervenções que visam a implementação e melhoria da acessibilidade nas cidades. Na elaboração dos planos, deve ser observada a NBR 9050, e não basta ter em mente projetar rampas com inclinações adequadas e aplicar piso tátil onde é necessário. É preciso considerar o mobiliário urbano, as instalações de iluminação, o sistema de informação, de comunicação e a segurança de todo o sistema de transporte. E ter a consciência de que nem todos os problemas serão resolvidos pela norma, e sim pelo bom senso e pela criatividade, pois as cidades têm especificidades que necessitam ser consideradas. Os municípios obrigados à elaboração do plano de mobilidade são os mesmos obrigados à elaboração do plano diretor, e estão relacionados no artigo 41 da Lei 10.257, o Estatuto da Cidade. São incluídas, entre outras, cidades integrantes de regiões metropolitanas, integrantes de áreas de especial interesse turístico e inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. O Plano de Mobilidade Urbana deve colocar em prática os princípios, objetivos e diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Um plano de mobilidade efetivo é produto e ferramenta do planejamento sistêmico da mobilidade urbana do município. Agrega os instrumentos de promoção da acessibilidade à cidade e os princípios de desenvolvimento sustentável. O plano de mobilidade deve contemplar os serviços de transporte público coletivo, a circulação viária, as infraestruturas do sistema de mobilidade urbana, a acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade, a integração dos modos de transporte público e destes com os privados e os não motorizados, a operação e o disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura viária, os polos geradores de viagens, as áreas de estacionamentos públicos e privados, gratuitos ou onerosos, as áreas e horários de acesso e circulação restrita ou controlada, os mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte público coletivo e da infraestrutura de mobilidade urbana, e a sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do plano de mobilidade urbana, em prazo não superior a 10 anos.
O Estatuto da Cidade estabelece que as cidades com mais de 500 mil habitantes devem elaborar um plano de transporte urbano integrado, compatível com o plano diretor ou nele inserido. O Estatuto da Cidade estabelece em diversos artigos que o transporte urbano é um serviço público necessário para a boa utilização da cidade. Ele estabelece que as diretrizes a serem consideradas para a expansão e adequação do sistema viário e do sistema de transporte público devem considerar o deslocamento das pessoas e não dos veículos. Desta forma, a mobilidade passa a ser prioridade e não mera consequência. Deve-se levar em consideração diminuir o número de viagens motorizadas, repensar o desenho urbano, repensar a circulação de veículos, desenvolver os meios não motorizados de transporte, reconhecer a importância do deslocamento dos pedestres, proporcionar mobilidade às pessoas com deficiência e restrição de mobilidade nos meios de transportes e locomoção, e priorizar o transporte coletivo. Cabe ao governo federal definir as diretrizes gerais da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Entretanto, cabe ao município ou aos gestores metropolitanos definidos por lei estadual o planejamento e a gestão urbana e metropolitana. É nas cidades que os objetivos de participação cidadã e de garantia do direito à cidadania para todos podem ser concretizados. Em 1º de janeiro de 2019, o Ministério das Cidades e o Ministério da Integração Nacional foram fundidos e transformados no Ministério do Desenvolvimento Regional. A Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano é resultado da fusão das antigas Secretaria Nacional de Desenvolvimento Regional e Urbano e Secretaria Nacional de Mobilidade e Serviços Urbanos. Quanto à temática da mobilidade urbana, o Departamento de Projetos de Mobilidade e Serviços Urbanos tem a missão de fomentar a implantação da Política Nacional de Mobilidade Urbana, com a finalidade de proporcionar acesso universal à cidade, de forma segura, socialmente inclusiva e sustentável. O Departamento de Projetos de Mobilidade e Serviços Urbanos possui as seguintes competências. 1. Estimular a modernização e a disseminação dos padrões de mobilidade nas cidades e regiões metropolitanas. Desenvolver ações de apoio ao transporte não motorizado e voltadas para a integração entre os diversos modos e serviços de transportes. Propor mecanismos de financiamento de infraestruturas e serviços de mobilidade. Implementar programas e ações de mobilidade e serviços urbanos. Propor mecanismos de financiamento de programas e projetos de mobilidade e serviços urbanos. Fomentar e avaliar a implementação da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Formular, apoiar, implementar e monitorar mecanismos de financiamento da mobilidade urbana. Integrar a Política Nacional de Mobilidade Urbana com as demais políticas públicas voltadas para o desenvolvimento urbano sustentável. Apoiar a elaboração de pesquisas na área de mobilidade urbana. Propor e fomentar ações que contribuam para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento institucional, regulatório e dos processos de delegação dos serviços afetos à mobilidade urbana. Elaborar diretrizes para a modernização e a disseminação dos padrões de mobilidade de cidades e regiões metropolitanas. Coletar, sistematizar e analisar informações sobre a mobilidade urbana no país. Definir e monitorar os indicadores relativos à mobilidade urbana no país. Contribuir para a capacitação dos entes federativos quanto às diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, inclusive por meio de cooperação técnica, e elaborar estudos e estimular projetos que promovam a sustentabilidade ambiental e a utilização de energias limpas nos sistemas de mobilidade urbana.
Podemos observar que em nenhuma das competências é objetivamente citada a acessibilidade pelo Departamento de Projetos de Mobilidade e Serviços Urbanos da Administração Federal 2019-2022. Desta forma, me parece que resta aos estados e municípios a responsabilidade de estabelecer, com a relativa participação do governo federal, as diretrizes e objetivos para a promoção da acessibilidade que devem estar presentes na política de mobilidade urbana, assim fundamentando os planos de mobilidade urbana, municipais e regionais. A Lei Federal 9.503, de 1997, institui o Código de Trânsito Brasileiro e especifica os elementos que compõem o sistema viário. Logradouro é o espaço livre destinado pela municipalidade à circulação, parada ou estacionamento de veículos ou à circulação de pedestres, tais como calçada, parques, áreas de lazer, calçadões, ruas, avenidas, alamedas, etc. Via é a superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central. A pista é parte da via normalmente utilizada para a circulação de veículos, identificada por elementos separadores ou por diferença de nível em relação às calçadas, ilhas ou aos canteiros centrais. Calçada é a parte da via normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, a implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins. Passeio é parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso, separada por pintura ou elemento físico separador, livre de interferências, destinada à circulação exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas. Os municípios têm a necessidade de estabelecer em seus planos diretores regras, normas e padrões para o desenho das vias. E o mais importante é que o conceito de acessibilidade esteja embutido no projeto inicial do parcelamento do solo urbano e, consequentemente, na produção de novas vias públicas. Desta maneira, vai estar contribuindo para o não aparecimento de novas barreiras na mobilidade urbana, permitindo que todas as pessoas tenham condições de locomoção naquele novo espaço, garantindo a equiparação nas oportunidades. Essas intervenções na escala do desenho urbano traduzem para os seus respectivos espaços a melhoria da qualidade de vida de quem dele participa, de forma ativa ou passiva, permanente ou temporária. Diante destas melhorias, já presentes em vários municípios, surge uma pergunta: como construir a cidade considerando e respeitando as diferentes necessidades das pessoas com limitações na mobilidade ou com deficiência? Para se produzir uma cidade mais democrática, voltada ao conceito do desenho universal, dispensando espaços exclusivos e excludentes para determinados grupos da sociedade, há a necessidade de se promover amplamente a acessibilidade e devemos defender 2 pontos-chave. Não devemos criar novas barreiras à mobilidade. E gradativamente devemos eliminar as barreiras existentes. Ou seja, devemos instituir uma mudança de posturas administrativas capazes de estabelecer normas, regras e procedimentos para que todas as obras e ações públicas voltadas ao coletivo da sociedade não produzam nem permitam qualquer impedimento na mobilidade das pessoas ou em seus atos. Na sequência, temos que estabelecer um programa gradativo e contínuo de ações
que promovam a eliminação de barreiras físicas e atitudinais existentes na cidade. Recomenda-se que os procedimentos e o programa de ação sejam discutidos e elaborados com total e irrestrita participação de todas as partes interessadas no assunto. Desta forma, aos poucos, as cidades vão se transformando e se adequando dentro do possível para se tornarem acessíveis a todas as pessoas, inclusive as com mobilidade reduzida. Várias ações podem ser tomadas pelas instâncias municipais. Incorporar o conceito de desenho universal nos projetos e na legislação vigente. Elaborar legislação competente de forma eficaz e eficiente sobre o tema, contemplando as necessidades de transformações da cidade para a mobilidade acessível. Treinar técnicos de vários setores da administração pública e da iniciativa privada que atuam direta e indiretamente com o tema, contemplando a reciclagem do conhecimento e dinamizando as questões técnicas já definidas por normas brasileiras. Atentar-se a detalhes de execução de intervenções físicas, conforme o estabelecido em legislação e em normas pertinentes. Trocar experiências com outras cidades, de forma a aprender e a ensinar alternativas já testadas e bem resolvidas. Fiscalizar a ação da iniciativa privada para o correto cumprimento dos parâmetros estabelecidos. Estabelecer parcerias diversas que possibilitem a elaboração, a execução e a divulgação de ações bem-sucedidas. Estas são algumas ações, dentre outras, que podem ser trabalhadas em várias instâncias da esfera pública, com o apoio de organizações e da iniciativa privada, buscando a produção da cidade acessível. A acessibilidade é um conceito que deve ser pensado, avaliado e aplicado em todas as ações públicas que resultem em oferta de qualidade de vida, relacionadas ao espaço físico urbano. Esse conceito precisa estar presente em todo o desenvolvimento do plano de mobilidade urbana. A acessibilidade é necessária desde o deslocamento das pessoas de suas residências até o local de trabalho, ou no simples ato de buscar um lazer em algum equipamento público. Os cidadãos têm a necessidade de se deslocarem de um ponto a outro ou se utilizarem de determinadas ofertas disponibilizadas, como mobiliários urbanos, ou a simples travessia de um lado ao outro da rua. Todas as possibilidades para o deslocamento ou utilização do espaço urbano, com autonomia e segurança, precisam compor o plano de mobilidade urbana. As cidades, em sua grande maioria, quase sempre têm uma estrutura física muito antiga, portanto, carente de acessibilidade. E a cidade acessível deve favorecer a todo o público, e não apenas aos que possuem alguma deficiência. O planejamento da mobilidade urbana necessita propor estratégias que impeçam o surgimento de novos ambientes inacessíveis e promovam as adaptações necessárias aos espaços existentes de forma gradativa. As adequações físicas voltadas à acessibilidade na mobilidade urbana devem contemplar um conceito primordial para a melhoria da qualidade de vida de todas as pessoas, incluindo as com deficiência ou com dificuldade de locomoção. O conceito do desenho universal. As barreiras que causam dificuldade de acesso e, às vezes, inacessibilidade ao espaço público urbano têm inúmeras origens que nós, inclusive, já vimos em outras aulas desse webinar. Para a elaboração de um plano de mobilidade que contemple a acessibilidade de forma consistente, deve ser efetuado um diagnóstico urbano de acessibilidade. A partir de um levantamento físico e funcional criterioso da cidade, deve ser elaborado um documento que oriente as soluções a serem propostas, de forma a contemplar problemáticas que são particulares a cada cidade. De acordo com a evolução urbana, a realidade socioeconômica, fatores ambientais e geográficos, entre outros,
as cidades se constituem em casos únicos, com suas características e particularidades que requerem soluções também específicas, que só podem ser alcançadas a partir de um diagnóstico bem fundamentado. Por serem as cidades tão diversas umas das outras, não se encontrará uma receita única, porém a metodologia a se trabalhar não será tão diferente. Deve-se conhecer a situação da mobilidade na cidade, identificar seu potencial e também os principais problemas, diagnosticando suas causas. Prognosticar as possíveis consequências do não atendimento às soluções dos problemas e ao descaso com a potencialidade. Indicar alternativas de ações que sejam capazes de minimizar os problemas existentes e também de valorizar o potencial que a cidade possui. Identificar as melhores soluções a serem implementadas para aquele local ou para aquela cidade. Vale destacar que é possível apontar soluções diferentes para situações semelhantes em diferentes cidades. A produção da cidade acessível está alicerçada no conhecimento técnico e normativo dos profissionais que irão produzi-la, tanto no que tange aos projetos, quanto à execução e fiscalização. Parâmetros antropométricos. Para o deslocamento de uma pessoa em cadeira de rodas, são necessários no mínimo 90 centímetros de largura. Quando se estabelece uma circulação possível de uma pessoa em cadeira de rodas e um pedestre, a dimensão deve variar entre 1,20 m e 1,50 m. É neste caso que se deve enquadrar a circulação em espaços urbanos, calçadas, entre outros. Para situações onde se quer permitir a circulação de duas pessoas em cadeiras de rodas, deve-se ter entre 1,50 m e 1,80 m de área livre. No caso de manobras, deve-se respeitar uma circunferência mínima de 1,50 m para se ter um giro de 360 graus completo. Quanto à altura, existe também a variação de acordo com a estatura de cada indivíduo. A NBR 9050 de 2020 utilizou-se de estudos da população brasileira e estabeleceu para uma pessoa em pé a variação de alcance das mãos entre 65 centímetros e 1,55 m, conforme o esquema apresentado. E ainda para uma pessoa sentada em uma cadeira de rodas, a mesma norma estabelece que um alcance frontal confortável varie entre 40 centímetros e 1,20 m. Estes valores trabalham situações em que as pessoas possuem alguns movimentos no braço e tronco. É importante destacar que estes valores poderão variar de acordo com os indivíduos estudados. A calçada. A calçada é parte integrante da via pública. Ela é o espaço reservado dentro da via, destinado à circulação de pessoas e implantação de mobiliário urbano, a vegetação urbana e as placas de sinalização, dentre outros. Normalmente se encontram em nível elevado em relação à faixa de rolamento de veículos, e seu dimensionamento respeita as diretrizes municipais, devendo, entretanto, reservar uma área mínima para a circulação de pessoas. Passeio público é a área destinada à circulação de pessoas, normalmente localizado nas calçadas, mas podendo existir também em praças, parques e na própria pista de rolamento. Neste último caso, deve haver demarcação com pintura ou algum elemento separador, como canteiro, por exemplo. Esta área deve estar completamente livre de obstáculos como mobiliário, vegetação ou infraestrutura, e permitir a circulação segura e contínua de todos os seus usuários, inclusive os com mobilidade reduzida. Sua inclinação transversal deve respeitar os 3%, e o material de sua superfície deve ser regular, firme e estável. A área mínima de passeio deve ser de 1,20 m, embora se recomende 1,50 m. Entretanto, é possível que os municípios tenham normas específicas para seu dimensionamento, desde que respeitado o mínimo. Mobiliário urbano. A implantação do mobiliário urbano deve estar atenta a detalhes como materiais, design,
e funcionalidade. Porém, a localização de sua instalação pode facilitar ou impedir a boa utilização do elemento, ou até se transformar em uma situação perigosa no deslocamento de pessoas. Sua implantação no espaço urbano deve respeitar a autorização dos órgãos competentes da administração municipal e demais organismos gerenciadores, como a telefonia, energia elétrica, dentre outros. Muitos dos elementos são instalados em áreas particulares, como é o caso de outdoor, letreiros e até algumas bancas de jornal. Recomendações para a boa utilização do mobiliário urbano implantado na via pública. Sua localização, instalação e design devem contemplar a correta utilização de todas suas partes com total autonomia, conforto e segurança. Não deve, em nenhum momento, obstruir a livre passagem de qualquer pessoa e nem deixar o local com a circulação perigosa. Sempre que instalado em locais de circulação de pessoas e fora da faixa exclusiva de mobiliário, deverá possuir o piso tátil de alerta. Quando instalados em pontos estratégicos, como esquinas, por exemplo, não poderão obstruir a visibilidade de motoristas nem encobrir placas de sinalização urbana. Devem ser legíveis na compreensão de suas funções, facilitando sua boa utilização. Quando instalados próximos às travessias de pistas, não devem obstruir a trajetória dos passantes que se utilizam do rebaixamento ou de outro mecanismo de transposição de calçados. Todas as peças de utilização necessárias para o funcionamento do mobiliário devem estar entre 60 centímetros e 1,20 m de altura do piso. Mobiliário que tenha partes com projeção aérea deve respeitar uma altura livre de 2,10 m. Pontos de parada de transporte coletivo. O ponto de embarque e desembarque de transporte coletivo pode ser demarcado por um simples elemento referencial, normalmente um mastro ou uma placa indicativa. Há outros casos em que o ponto é demarcado com um abrigo. Neste último caso, é comum encontrar alguns assentos e placas informativas com itinerários. Para que estes pontos de parada sejam acessíveis, devemos seguir as seguintes orientações. O ponto de parada deve ter suas características construtivas compatíveis com a tecnologia veicular adotada. O ponto de parada no passeio público deve estar integrado com o entorno, respeitando uma faixa livre mínima de 1,20 m em condições de segurança e conforto para a circulação de pedestres e pessoas com deficiência em cadeiras de rodas. Na falta de espaço suficiente, admite-se uma faixa livre de 90 centímetros. Os pontos de parada devem ser providos de assento e espaço para cadeiras de rodas, de acordo com a ABNT NBR 9050. Recomenda-se a adoção de cobertura. Quando possuir placas de identificação de itinerário, estas deverão ter letra em tamanho tais que permitam sua compreensão por quem tem baixa visão, e deverá haver também informações em braille. Para a transposição da fronteira, vão entre a guia da calçada e o piso do ônibus, admite-se um vão máximo de 30 centímetros e uma diferença de altura de no máximo 20 centímetros entre o ponto de parada e o dispositivo para a transposição de fronteira, e o mesmo entre o dispositivo para a transposição de fronteira e o piso do veículo. Caso hajam opções de embarque e desembarque e linhas de circulação entre um conjunto deste mobiliário, o piso deverá ser identificado com informações táteis e cromáticas para orientar as pessoas com deficiências visuais. Para garantir a manobra da cadeira de rodas, devem ser eliminadas interferências físicas no ponto de parada. Deve haver indicação com piso tátil e cromático em toda a extensão do abrigo, indicando o momento de embarque e desembarque próximo ao meio-fio. Quiosques e bancas. A implantação destes mobiliários, principalmente as bancas de jornais e revistas, acabam por diversas vezes estreitando de forma exagerada a passagem de pessoas no espaço urbano próximo à sua instalação.
Para que estes elementos do mobiliário não comprometam a acessibilidade urbana aos diversos usuários, devemos tomar algumas precauções, tais como: devem ter sua localização autorizada pelos órgãos municipais, inclusive de trânsito, garantindo que sua implantação não interferirá na visibilidade das pessoas nem dos motoristas. Sua implantação e a área de expansão dos mostruários de produtos não podem interferir na circulação de pessoas e devem garantir uma área mínima de 1,50 m para deslocamento. Os balcões de atendimento e pagamento devem estar em rotas acessíveis sem obstáculos, como degraus, rampas acentuadas, passagens estreitas. Quando estes balcões estiverem no interior da banca, deverá ser garantido o acesso de uma cadeira de rodas. A altura máxima do balcão de atendimento é de 85 centímetros, e para a aproximação de uma cadeira de rodas é necessário se ter 73 centímetros de altura livre e profundidade mínima de 30 centímetros. Qualquer elemento exposto ou de projeção deste mobiliário deve garantir uma altura mínima de 2,10 metros. Recomenda-se que este mobiliário não esteja colado ao alinhamento predial, garantindo a continuidade da rota acessível na faixa de circulação. Lixeiras, telefones públicos e grelhas. Determinados elementos que compõem o mobiliário urbano são afixados no espaço público através de suportes, que elevam o elemento principal, fazendo com que o mesmo se projete sobre o passeio público, criando assim uma barreira física para quem possui dificuldades de enxergar e utiliza-se de bengala como guia. Outro problema comum de se encontrar é provocado por grelhas, que protegem caixas de coleta de água pluvial, pelo fato de possuir uma trama, espaçamento entre as hastes da grelha, em dimensões acima de 1,5 cm, travando salto de sapatos, muletas, bengalas, rodas de carrinhos e cadeira de rodas. Para se evitar tais problemas, é necessário que se tomem algumas precauções, tanto no projeto do mobiliário quanto em sua implantação, como, por exemplo, elementos do mobiliário urbano, tais como coletores de resíduos sólidos, telefones públicos e caixas de correio, devemos garantir que o design das peças sejam acessíveis. As áreas de manuseio e acesso devem estar entre 60 centímetros e 1,20 m de altura. Deve haver sinalização tátil de alerta no entorno da projeção de elementos com altura livre entre 60 centímetros e 2,10 metros, distando 60 centímetros do limite da projeção. A largura da sinalização tátil de alerta deve variar entre 25 centímetros e 60 centímetros. Grelhas devem ter espaçamento máximo de 1,5 cm. Semáforos. Estes elementos luminosos, conhecidos também como sinaleiras, sinais, faróis, dependendo da região do país, indicam o período de travessia através da convenção de cores dos sinais luminosos. Além dos semáforos nos cruzamentos, é possível de se encontrar elementos luminosos nas saídas de veículos, onde se deve estar atento por conflitarem com grande fluxo de passantes. Em relação aos semáforos, devemos ter as seguintes precauções. Quando houver semáforos ou focos de acionamento manual que permitam a travessia de pessoas em locais de conflitos de uso, como pistas de veículos, sejam em cruzamentos de vias ou não, os dispositivos de acionamento devem estar situados a uma altura entre 80 centímetros e 1,20 m do piso. A instalação dos semáforos de comando ou focos de acionamento manual, quando destinados à travessia de vias públicas, deverão respeitar o estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro e as determinações do órgão municipal gestor de trânsito. Em vias públicas com grande volume de tráfego ou com concentração de passagem de pessoas com deficiências visuais,
deve-se equipar os semáforos ou elementos especiais de auxílio à travessia de pedestres com sinal sonoro entre 50 e 60 dBA, intermitente e não estridente. São aceitos outros mecanismos que não possuam sinal sonoro, desde que garantam a travessia com segurança de pessoas com deficiências visuais. Para cruzamentos viários onde haja um grande fluxo de pessoas, deve-se optar pelo conhecido vermelho total, situação onde o semáforo está fechado para todas as opções de veículos motorizados, permitindo apenas a circulação de pessoas. Elementos de infraestrutura. As cidades possuem uma estrutura física necessária para o seu funcionamento. Ela é composta pelas redes de água, de esgoto, de gás, de telefonia, de fibra ótica, de energia elétrica, dentre outras. Para se ter acesso a esta rede de infraestrutura, precisamos das caixas de visita de serviços, instaladas quase em sua totalidade nas calçadas. Em muitas situações, estas caixas acabam sendo vedadas de forma precária, resultando em saliências e ressaltos em seu acabamento. Outras vezes, a própria tampa de fechamento é que possui saliência. É importante de se estar atento a essas instalações, pois elas interferem diretamente na acessibilidade. Outra situação que devemos ter atenção acontece quando é necessária a manutenção à infraestrutura sob a calçada, e a calçada é quebrada, sendo necessária a reposição dos elementos que sofreram intervenções. A qualidade desses reparos, muitas vezes, não se iguala ao estado original, comprometendo a acessibilidade por conta de desníveis e saliências. Para garantir a mobilidade das pessoas nas áreas que sofreram intervenções no subsolo, deve-se observar as seguintes orientações. As tampas de acesso a postos de visita de infraestrutura no subsolo fazem parte da classificação da ABNT para o mobiliário urbano e, como tal, deve ser considerado. Portanto, para se evitar possíveis obstruções no passeio, elas devem ser colocadas na faixa destinada à implantação do mobiliário. Se houver quebra nos trechos da calçada para reparos ligados à infraestrutura, será necessária a recomposição de toda a largura da mesma, não sendo permitido emendas longitudinais. Os ressaltos e as juntas de dilatação necessários para a implantação das tampas de visita de infraestrutura deverão estar perpendiculares ao sentido do deslocamento e não ultrapassar 1,5 cm. Para não se provocar falsas interpretações, recomenda-se que a textura da superfície da tampa não seja igual nem similar à do piso tátil, nem o de alerta, nem o direcional. Vegetação. Na busca pela melhoria da qualidade ambiental de nossas cidades, sempre é necessário ampliar o índice de área verde dos municípios. Quase sempre é uma política municipal viabilizar o plantio de árvores nos espaços permissíveis, para ampliar o índice de área verde e aumentar a permeabilidade do solo urbano, diminuindo as enchentes. Mas, como qualquer outro fator de transformação das cidades, pode interferir na acessibilidade. Qualquer tipo de vegetação implantada no espaço de uso público deve atender às questões da mobilidade para que se comporte de forma acessível. A escolha da muda, o seu plantio, a condução da espécie e o tratamento de manutenção são momentos na vida da vegetação em questão que podem contribuir ou prejudicar a acessibilidade das pessoas que utilizam determinado local. Portanto, devemos sempre consultar as regras específicas das prefeituras, concessionárias de energia elétrica e telefonia, devendo, entretanto, tomar os seguintes cuidados. Escolher a muda dando preferência a espécies com raízes pivotantes, para baixo, evitando assim as raízes radiais que destroem as calçadas. Que tenham flores que não caiam com facilidade,
para não deixar o chão escorregadio, e que tenham condições de possuírem os galhos baixos, direcionados ou podados acima de 2,10 metros. Garantir que o tronco, raízes, galhos e gola de respiro não prejudiquem a circulação de pessoas pela calçada, recomendando-se uma área de passagem livre de obstáculos de no mínimo 1,50 m e admitindo-se o mínimo de 1,20 m. Dar preferência para a implantação nas faixas destinadas a mobiliário urbano. Evitar o plantio em calçadas com largura igual ou inferior a 1,50 m. Respeitar as distâncias mínimas entre as árvores de 5 metros para espécies de pequeno porte, 8 metros para as de médio porte e 12 metros para as de grande porte, quando o projeto de paisagismo recomendar o plantio de árvores próximas. Garantir que haja passagem livre de 2,10 metros de altura. As árvores devem estar localizadas a pelo menos 30 centímetros de distância da guia e serem plantadas em uma área permeável, garantindo a aeração do solo e a infiltração das águas. Em canteiros de praças, é recomendado que se tenha alguma forma de identificação tátil, como guia para a percepção das pessoas com deficiência visual sobre o início do canteiro e o término da área de passeio. Garantir que as espécies escolhidas não sejam venenosas nem possuam espinhos. Garantir que os canteiros colocados próximos às edificações ou próximos à guia tenham apenas vegetação rasteira e que as faixas de circulação mínima esteja assegurada. Garantir que não haverá raízes superficiais que impeçam a livre circulação de pessoas, nem piso intercalado por vegetação em seu sentido de deslocamento. Acesso aos imóveis. É comum encontrar situações em que, para acessar os lotes, os proprietários entendam de forma equivocada que a calçada é a extensão de suas propriedades e acabem criando elementos externos à divisa do lote, que atrapalham, dificultam e até impedem a livre e segura circulação de pessoas. São floreiras, canteiros e, principalmente, acessos de veículos que se apropriam dos espaços públicos. É bom recordar que as vias urbanas são bens de uso público. Assim sendo, deve ficar claro que o uso da calçada deve respeitar os direitos de ir e vir, de igualdade de oportunidades entre os usuários e de liberdade de escolha sobre o percurso a ser utilizado pelas pessoas. A confusão sobre o uso da calçada acontece em função do proprietário do lote ter a possibilidade de pavimentar a calçada e implantar elementos como árvores, por exemplo. No entanto, não se deve esquecer que a calçada faz parte da via pública. Os imóveis têm todo o direito de expor sua fachada à calçada, podendo abrir as portas diretamente sobre a mesma, assim como vitrines expositoras, janelas ou outros tipos de abertura. O que não pode acontecer é utilizar esta prerrogativa e limitar ou atrapalhar o uso da calçada. As restrições e ordenamentos do uso das calçadas ficam a cargo de cada administração municipal. Piso. A escolha errada ou simplesmente a má aplicação do material de piso acaba por dificultar ou impedir o livre acesso e a utilização de um local. Determinados materiais são bons para a criação de padronagens exclusivas, como, por exemplo, o mosaico em pedra portuguesa. Porém, necessitam de uma específica mão de obra para que seu assentamento tenha uma regularidade de superfície aceitável, evitando a trepidação na circulação de cadeiras de rodas ou que pessoas idosas e gestantes venham a tropeçar. Devem ser evitados na pavimentação de calçadas materiais que sejam difíceis de assentar de forma regular.
A utilização de materiais adequados, além de permitir uma boa mobilidade urbana, também auxilia na referência, principalmente para as pessoas com deficiências visuais. Os materiais de revestimento e acabamento devem ter superfície regular, firme, estável e não trepidante para dispositivos com roda e antiderrapante sob qualquer condição climática, tanto secos quanto molhados. Outro erro muito comum na execução é a inclinação transversal das áreas de circulação, onde são aceitos no máximo 2% para áreas internas e 3% para áreas externas. Inclinações superiores a essas dificultam consideravelmente a circulação de alguém em cadeira de rodas e produzem um efeito de desequilíbrio em idosos, gestantes e pessoas com problemas de labirintite. A inclinação longitudinal viável e recomendada é de no máximo até 5%. Acima disso, deve ser considerada como rampa. Entretanto, a calçada deve acompanhar a inclinação natural da via urbana, que, por sua vez, depende da topografia do terreno. Assim sendo, as vias com inclinação longitudinal superior a 8,33% não são acessíveis com autonomia para pessoas com dificuldades na locomoção. Pisos táteis. A textura de um piso é um dos principais elementos de orientação de pessoas com deficiência visual. A cor também é um elemento de grande importância para os indivíduos que possuem baixa visão, como os idosos. Lidar com estes materiais de forma técnica é de extrema importância. Devemos evitar, por exemplo, mudanças radicais ou extremas, para não se causar um impacto de insegurança ou um desequilíbrio gratuito. Há texturas específicas, com a função de decodificar informações pré-estabelecidas através da percepção tátil de alguns indivíduos, os com deficiências visuais principalmente. Estes pisos possuem mais que apenas uma textura em sua superfície. São os chamados pisos táteis. A ABNT, através da NBR 16537 de 2018, definiu parâmetros de implantação do piso tátil, inclusive suas dimensões e configurações. Eles devem ser utilizados para indicação de alerta quando se quer chamar a atenção para possíveis obstáculos ou elementos que estão à frente do indivíduo, e piso de indicação direcional quando se quer nortear o sentido do percurso seguro que a pessoa deve seguir. As áreas públicas ou de uso comum em edificações, espaços e equipamentos urbanos devem ter sinalização tátil de alerta no piso para informar a pessoa com deficiência visual sobre a existência de desníveis ou outras situações de risco permanente, como objetos suspensos não detectáveis pela bengala longa. Orientar o posicionamento adequado da pessoa com deficiência visual para o uso de equipamentos como elevadores, equipamentos de autoatendimento ou serviços. Informar as mudanças de direção ou opções de percurso. Indicar o início e o término de escadas e rampas. Indicar a existência de patamares nas situações indicadas. E indicar o local de travessia de pedestres. As áreas públicas ou de uso comum das edificações, espaços, equipamentos urbanos devem ter sinalização tátil direcional no piso. Em suas áreas de circulação, onde seja necessária a orientação do deslocamento da pessoa com deficiência visual, deve haver sinalização tátil no piso, desde a origem até o destino, passando pelas áreas de interesse, de uso ou de serviços. Quando for utilizada a referência edificada para orientação de pessoas com deficiência visual, não são permitidos objetos ou elementos eventualmente existentes que possa constituírem obstrução ou obstáculo. Travessias e cruzamentos. No momento em que se necessita transpassar de uma quadra para outra,
enfrentando uma área de conflito de usos entre veículos e pessoas, devemos ter atenção para que isso seja resolvido de forma equacionada e equilibrada. As travessias normalmente acontecem nos cruzamentos de vias, pois respeitam as rotas de circulação existentes nas calçadas, delimitadas entre os lotes e a pista. Porém, é possível encontrarmos travessias no meio de quadras, e quando isso acontece, devem estar acompanhadas de faixas de travessia, conforme o Código Brasileiro de Trânsito. Para os cruzamentos de vias e travessia de pistas, existem determinadas recomendações e parâmetros a serem respeitados. A hierarquia de prioridade dos usuários do espaço público deve atender à seguinte ordem: primeiro as pessoas, depois os veículos não motorizados, em seguida os veículos coletivos e, por fim, os veículos individuais e os comerciais. Em vias onde existem faixas para a travessia de pedestres e não há o semáforo temporizado, o pedestre deve ter preferência para a travessia. Ou seja, espera-se que o veículo pare para dar passagem a quem está caminhando. As faixas de travessia pintadas de forma técnica nos pontos de travessia segura devem ser respeitadas e não serem obstruídas com a permanência de veículos sobre elas quando acontece o fechamento do semáforo. Existem variadas modalidades para a travessia das pistas de rolamento, que devem ser analisadas e escolhidas por determinação técnica, garantindo a maior segurança dos usuários. As faixas de travessia devem ser projetadas por técnicos especialistas em engenharia de tráfego. Entretanto, é possível indicar algumas informações básicas de segurança a serem seguidas na implantação de alguns projetos urbanos e na concepção de rotas acessíveis. Nas faixas de travessia é necessária a implantação de rampas de acesso entre o nível da calçada e o da pista, possibilitando o percurso de pessoas com deficiência, principalmente as usuárias de cadeiras de rodas. Outra solução é a elevação da faixa de travessia ao nível da calçada, facilitando o percurso acessível. Quando esta alternativa é utilizada, devemos ter cuidado com a informação tátil de alerta, para indicar às pessoas com deficiência visual sobre o início do ponto de conflito entre pessoas e veículos. Recomenda-se a implantação de pisos direcionais, que facilitem a travessia com maior segurança. Esse recurso de nivelamento da faixa de travessia com a calçada não é recomendado para vias com grande fluxo de veículos automotores ou vias de trânsito rápido, pois podem provocar acidentes com motoristas desatentos. Outra informação importante para projetos de travessias é a velocidade de deslocamento das pessoas. Considerando que a velocidade média de deslocamento de um idoso em sua marcha é de 40 centímetros por segundo, ao se comparar com 1,20 m por segundo utilizado na maioria das cidades para o cálculo do tempo de abertura de um semáforo, entende-se as razões do número de atropelamentos de idosos. A solução para a acessibilidade mais comum de se encontrar para a travessia de calçadas é o rebaixamento do meio-fio. Embora seja uma solução bem-vinda na maioria das situações, devemos ter alguns cuidados com esta opção de acessibilidade. Os rebaixamentos de calçadas devem ser construídos na direção do fluxo da travessia de pedestres, com ou sem faixa de travessia, com ou sem semáforo. Recomenda-se que a largura do rebaixamento seja maior ou igual a 1,5 m, admitindo-se o mínimo de 1,20 m. A inclinação deve ser preferencialmente menor que 5%, admitindo-se até 8,33% no sentido longitudinal da rampa central e nas abas laterais. O rebaixamento não pode diminuir a faixa livre de circulação da calçada, de no mínimo 1,20 m.
não pode haver desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito carroçável. Em vias com inclinação transversal do leito carroçável superior a 5%, deve ser implantada uma faixa de acomodação de 45 centímetros a 60 centímetros de largura ao longo da aresta de encontro dos dois planos inclinados em toda a largura do rebaixamento, conforme a figura 95. A largura da rampa central dos rebaixamentos deve ser de no mínimo 1,20 m. Recomenda-se sempre que possível que a largura seja igual ao comprimento das faixas de travessia de pedestres. Os rebaixamentos em ambos os lados devem ser alinhados entre si. Nos locais em que o rebaixamento estiver localizado entre jardins, floreiras, canteiros ou outros obstáculos, abas laterais podem ser eliminadas ou adequadas, conforme exemplo da figura 96. Quando houver abas, as inclinações devem ser iguais ou menores que o percentual de inclinação da rampa. Em casos excepcionais, desde que justificado, admite-se a largura mínima de 90 centímetros. Em calçadas estreitas, onde a largura do passeio não seja suficiente para acomodar o rebaixamento e a faixa livre com largura mínima de 1,20 m, pode ser feito o rebaixamento de rampas laterais com inclinação de até 5%, ou pode ser adotada a critério do órgão de trânsito do município faixa elevada de travessia, ou ainda redução do percurso de travessia. A figura 97 demonstra um exemplo de solução. Em canteiro divisor de pistas, deve ser garantido o rebaixamento do canteiro com largura igual à da faixa de travessia, ou ser adotada faixa elevada. Faixa elevada. A norma 9050 de 2020 determina no item 6.12.7.2 que a faixa elevada, quando instalada, deve atender à legislação específica, que no caso é a Resolução 738, de 6 de setembro de 2018, do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, a qual estabelece os padrões e critérios para a instalação de travessia elevada para pedestres em vias públicas. A resolução considera que a instalação de faixa elevada de travessia pode resultar na melhoria das condições de acessibilidade, conforto e segurança na circulação e travessia de pedestres em determinadas áreas residenciais e trechos de vias a elas pertencentes, assim como em terminais de transporte coletivo, em locais de aglomeração ou entrada de área de pedestres. A implantação de faixa elevada para a travessia de pedestres em vias públicas depende de autorização expressa do órgão ou entidade do Executivo de Trânsito com circunscrição sobre a via. A faixa elevada para a travessia de pedestres não deve ser utilizada como dispositivo isolado, mas em conjunto com outras medidas que garantam que os veículos se aproximem numa velocidade segura da travessia, tais como o controle da velocidade por equipamentos, alterações geométricas, a diminuição da largura da via, a imposição de circulação com trajetória sinuosa e outras. A faixa elevada para a travessia de pedestres deve atender ao projeto tipo constante no anexo 1 da presente resolução. Não pode ser implantada a travessia elevada para pedestres em via ou trecho de via em que seja observada qualquer uma das seguintes condições: isoladamente, sem outras medidas conjuntas que garantam que os veículos se aproximem com uma velocidade segura da travessia, com declividade longitudinal superior a 6%, em via rural, exceto quando apresentar características de via urbana, em via arterial, exceto quando justificado por estudos de engenharia, em via com faixa ou pista exclusiva para ônibus,
Em trecho de pista com mais de 2 faixas de circulação, exceto em locais justificados por estudos de engenharia, em pista não pavimentada ou inexistência de calçadas, em curva ou situação com interferências visuais que impossibilitem visibilidade do dispositivo à distância, em locais desprovidos de iluminação pública ou específica, em obra de arte e nos 25 metros anteriores e posteriores a estas, de frente ao portão de entrada e ou saída de escolares, de frente à guia rebaixada para entrada e saída de veículos, e em esquinas a menos de 12 metros do alinhamento do bordo da via transversal, exceto quando justificado por estudo de engenharia. O órgão ou entidade executivo de trânsito com circunscrição sobre a via deve realizar consulta prévia junto a instituições que dão atendimento a deficientes visuais, no caso de implantação de travessia elevada em suas proximidades. Devemos ainda seguir alguns critérios de sinalização, como demarcação de faixa de pedestres do tipo zebrada, com largura L3 entre 4 metros e 6 metros na plataforma da travessia elevada, conforme critérios estabelecidos na resolução. A área da calçada próxima ao meio-fio deve ser sinalizada com piso tátil, de acordo com a norma ABNT-NBR 9050, conforme mostrado no anexo 1 da presente resolução. Recomenda-se que o piso da plataforma seja executado com material de textura diferenciada do utilizado na calçada ou na pista, e piso tátil direcional, para melhoria da segurança na travessia de pessoas com deficiência visual. Passarela e túnel de pedestres. Em muitos casos, a travessia de pistas não deve acontecer ao nível do deslocamento por questões de segurança. O pedestre é então obrigado a alternar sua circulação sobre ou sob a pista de veículos. Nesses casos, as alternativas oferecidas são as passarelas e os túneis. O acesso às passarelas ou túneis deve ser feito combinando-se rampas em rampas e escadas, rampas e elevadores ou escadas e elevadores. Em qualquer um dos casos, devem ser respeitadas as considerações de acessibilidade já descritas até então e o estabelecido nas normas brasileiras, em especial a NBR 9050 e a NM 313. Esse é um exemplo de travessia de pista expressa em área urbana por intermédio de passarela acessada por rampa. Sua inclinação deve respeitar o valor máximo de 8,33%, com patamares de descanso de acordo com a norma ABNT-NBR 9050 de 2020. É possível a transposição de vias por intermédio de túneis sob a pista de veículos. Este elemento é essencial quando há uma elevação da pista ou quando não é possível elevar a passarela. As esquinas. As esquinas são os pontos mais indicados para a implantação de travessia. Não se deve esquecer que as pessoas devem ter preferência no uso do espaço urbano. Porém, esta garantia de deslocamento deve estar atenta às questões de segurança, utilizando-se, quando necessário, de outros elementos como semáforos, elementos redutores de velocidade, radares, entre outros. Em algumas situações, a travessia de determinados cruzamentos acontece com o auxílio de ilhas de refúgio ou canteiros centrais das pistas. Nesses casos, é necessário fazer a travessia por etapas, em concordância com o semáforo que irá disciplinar os momentos de uso do espaço entre pessoas e veículos. Não se deve permitir a instalação em esquinas de mobiliários urbanos, que tenham alguma parte de sua composição entre 60 centímetros e 2,10 metros de altura, para não obstruir a visão de motoristas e podendo causar acidentes. Deve-se garantir também a travessia de usuários de cadeiras de rodas e outras pessoas com mobilidade reduzida, eliminando desníveis
acima de 1,5 cm e favorecendo o deslocamento na direção do fluxo e impedindo a travessia em diagonal. É importante que as esquinas estejam desobstruídas de quaisquer elementos desnecessários, para que se permita a aglomeração de pessoas em sua travessia. Deve contar sempre com o rebaixamento do meio-fio em consonância com a faixa de travessia ou outra forma segura e acessível de travessia. Para melhoria no uso da esquina, devemos considerar estar atento à dimensão, garantindo que sua largura permita a aglomeração de pessoas sem se perder a visibilidade. Implantar somente o mobiliário indispensável para a segurança do usuário, sempre de forma a respeitar uma faixa livre de circulação. Distanciar em 3 metros das faixas de travessia os elementos que possuam altura entre 80 centímetros e diâmetro ou lateral de até 35 centímetros. Quando o elemento for de maior porte, a distância deverá ser de 15 metros. Garantir que não haverá mobiliário urbano implantado na área de passagem das pessoas. Promover uma área totalmente livre de quaisquer obstáculos entre as vias e a extensão do alinhamento das edificações. No meio de quadras. Há situações em que são necessárias ou convenientes as travessias de pessoas de um lado para o outro da pista de rolamento, fora das esquinas. Estas travessias de meio de quadra não necessariamente precisam acontecer em seu ponto central, mas deve-se garantir que sempre haja condições seguras para a travessia. Portanto, devemos garantir o rebaixamento de guias através de rampas ou a travessia através de faixas elevadas. Estacionamento. Mesmo que haja total condição de acesso às áreas urbanas, por quem utiliza qualquer uma das modalidades do transporte público, temos de entender que muitas pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida conduzem ou são conduzidas em seus veículos particulares. Deve ser garantida a possibilidade de estacionamento dos veículos que conduzem ou são conduzidos por pessoas com deficiência ou idosos junto às vias públicas. A existência de vagas reservadas para veículos que conduzem ou são conduzidos por pessoas com deficiência deve respeitar o estabelecido no Código Brasileiro de Trânsito e também ter sinalização horizontal e vertical indicando a existência de vagas exclusivas, sempre com a utilização do símbolo internacional de acesso. Vagas nas vias públicas devem estar preferencialmente nas extremidades da quadra, ou começo ou fim, para se diminuir a manobra do carro ou então o mais próximas possível a equipamentos geradores de atração, buscando-se reduzir o tempo de deslocamento. A exigência de selos ou outro mecanismo de indicação do indivíduo condutor ou conduzido que detém o direito de estacionamento será regida pelo órgão de trânsito municipal. Recomenda-se o controle e, nos casos de vagas rotativas, com taxas municipais, deve-se lembrar a limitação na movimentação destas pessoas para propor situações justas ao tempo gasto no deslocamento. Deve existir uma área de embarque e desembarque de no mínimo 1,20 m além da dimensão da vaga, de pelo menos um dos lados, quando o estacionamento for a 45 graus ou 90 graus em relação ao meio-fio, e no final da vaga, quando esta for paralela à guia. As vagas devem estar vinculadas às rotas acessíveis e evitar a circulação entre veículos. É possível fazer entranças nas calçadas para permitir uma parada ou estacionamento de veículos mais confortável para o embarque e desembarque de pessoas com deficiência. No Decreto Federal 5.296, de 2004, em seu artigo 25, ficou determinado que, nos estacionamentos externos ou internos das edificações de uso público ou de uso coletivo, ou naqueles localizados nas vias públicas, serão reservados pelo menos 2% do total de vagas
para veículos que transportem pessoa portadora de deficiência física ou visual, definidas neste decreto, sendo assegurada, no mínimo, uma vaga em locais próximos à entrada principal ou ao elevador, de fácil acesso à circulação de pedestres, com especificações técnicas de desenho e traçado, conforme o estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Na Lei Federal 13.146 de 2015, no seu artigo 47, também ficou estabelecido que, em todas as áreas de estacionamento aberto ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, e em vias públicas, devem ser reservadas vagas próximas aos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas para veículos que transportem pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade, desde que devidamente identificados. As vagas a que se refere o caput deste artigo devem equivaler a 2% do total, garantida no mínimo uma vaga devidamente sinalizada e com as especificações de desenho e traçado de acordo com as normas técnicas vigentes de acessibilidade. Os veículos estacionados nas vagas reservadas devem exibir, em local de ampla visibilidade, a credencial de beneficiário a ser confeccionada e fornecida pelos órgãos de trânsito, que disciplinarão suas características e condições de uso. A utilização indevida das vagas de que trata este artigo sujeita os infratores às sanções previstas no inciso 20 do artigo 181 da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro. A credencial a que se refere o parágrafo 2º deste artigo é vinculada à pessoa com deficiência que possui comprometimento de mobilidade e é válida em todo o território nacional. Na Lei Federal 10.741, Estatuto do Idoso, no seu artigo 41, ficou determinado que é assegurada a reserva para os idosos, nos termos da lei local, de 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade ao idoso. Rotas na acessibilidade. Rotas são determinações técnicas que indicam percursos pré-estabelecidos com finalidades específicas. As duas rotas mais importantes que devem estar presentes em projetos de acessibilidade são a rota de fuga e a rota acessível. A rota de fuga está mais relacionada com a edificação e identifica os percursos mais seguros que se deve utilizar em caso de perigo, pânico ou acidentes. É importante destacar que todos os edifícios de uso público ou privado de uso coletivo devem ter suas rotas de fuga, principalmente os de concentração de público. Rota de fuga é o trajeto contínuo, devidamente protegido, constituído por portas, corredores, antecâmaras, passagens externas, balcões, vestíbulos, escadas, rampas ou outros dispositivos de saída ou combinações destes, a ser percorrido pelo usuário em caso de sinistro de qualquer ponto da edificação até atingir uma área segura. A rota acessível é um conceito que deve ser incorporado nos espaços de uso público, onde é possível identificar trajetos de circulação, sejam internos ou externos, que permitam que todos os indivíduos, inclusive as pessoas com deficiência, transitem com segurança e autonomia, sem serem barradas ou impedidas por obstáculos. A rota acessível é uma justa e perfeita alternativa de indicação de determinados trajetos a serem seguidos para se alcançar espaços e ambientes onde se garante a possibilidade de circulação com autonomia e segurança das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Elas indicam que naqueles determinados percursos, o trajeto estará desobstruído de qualquer obstáculo físico que impeça a passagem de alguém. A sua indicação deve ser fruto de um estudo técnico
onde se elejam certos equipamentos de uso público com poder de atração, seja por motivo de cultura, saúde, educação, lazer, transporte, segurança ou outro qualquer. Devemos avaliar a ligação destes ambientes através de todas as possibilidades de combinação e identificar entre estas quais possuem situações mais favoráveis em relação à inclinação das ruas, pisos variados, existência de mobiliário, número de cruzamentos e outros fatores ligados à acessibilidade. Em seguida, devemos desenvolver um projeto onde se indica as necessidades de alterações, transformações e intervenções neste percurso eleito como o mais favorável. Nele, deve existir piso tátil direcional com a devida indicação cromática, assim como piso tátil de alerta nos locais indicados. Rota acessível é o trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado que conecte os ambientes externos ou internos de espaços e edificações e que possa ser utilizado de forma autônoma e segura por todas as pessoas, inclusive aquelas com deficiência e mobilidade reduzida. A rota acessível pode incorporar estacionamentos, calçadas rebaixadas, faixas de travessia de pedestres, pisos, corredores, escadas e rampas, entre outros. A rota acessível deve ser estimulada como alternativa e não como solução de projeto de acessibilidade. Todos os esforços devem ser concentrados na adequação do espaço por inteiro, contemplando todas as possibilidades. Quando determinada situação se demonstrar impossível, deve-se recorrer à rota acessível. Além disso, de acordo com a alteração que a Lei 13.146 de 2015 fez no artigo 41 do Estatuto das Cidades, a Lei 10.257 de 2001, onde ficou estabelecido que as cidades devem elaborar plano de rotas acessíveis que disponha sobre os passeios públicos a serem implantados ou reformados pelo poder público, com vistas a garantir a acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida a todas as rotas e vias existentes, sempre que possível de maneira integrada com os sistemas de transporte coletivo de passageiros. As publicações utilizadas como referência nesta apresentação foram, em sua maior parte, o Caderno 2, Construindo a Cidade Acessível, parte das publicações do Brasil Acessível, Programa Brasileiro de Acessibilidade Urbana, da Secretaria Nacional de Transportes e da Mobilidade Urbana, do Ministério das Cidades, dezembro de 2006. O Plano MOB, Caderno de Referência para a Elaboração de Plano de Mobilidade Urbana, da Secretaria Nacional de Transportes e da Mobilidade Urbana, CEMOB, Ministério das Cidades, 2015. E Mobilidade a Pé, Mobilidade Urbana de Baixo Carbono, do Banco Interamericano de Desenvolvimento e do Ministério do Desenvolvimento Regional, 2020. Muito obrigado e até a próxima.